Olá, boa noite. Tô esperando aqui o professor Harley chegar aqui na live. Tudo bem? Quero agradecer a presença de todos. Boa noite. Boa noite. Olha, o pessoal da equipe Fonis Lodge já está entrando. Boa noite. Daqui a pouco o Dr. Farley tá aqui com a gente, viu? Boa noite, gente. Eduardo, doutora Camila, doutora Viviane, doutor Ricardo. Ô, Ricardo, muito obrigada pela sua presença, doutora Caroline. Ô, doutor, muito obrigada, viu, por toda a confiança e credibilidade. Agradeço muito. Doutor Alessandro, minha mãe. Gente, eu tô tão nervosa, doutor Ricardo. Boa noite, Ricardo. Obrigada pelo carinho. Você sempre me acompanha, viu? Devo muito a você. Muito obrigada. Lígia, final de semana ótimo. Olá! Gente, eu tô tão nervosa, tô tão tímida. Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, mais um pouquinho de gente aqui na live para logo a gente começar, tá? Dr. Farley já tá aqui com a gente. Boa noite, Edilson, Richard. Muito feliz que vocês estão participando. Jéssica, vou tentar não ficar ansiosa nem nervosa, nem falar nenhum plural errado. Vou tentar aqui, viu, gente? Que a gente fica muito ansiosa, muito nervosa. Eu só tô esperando aqui o Dr. Farley aparecer pra gente já dar uma conversadinha, tá? Hoje o tema vai ser bastante legal. A gente vai falar sobre a responsabilidade patrimonial do sócio perante a Justiça do Trabalho. Eu não vejo a hora de ter essa conversa com o Dr. Farley. Oi, professor. Deixa eu arrumar aqui. Transmitir. Tô aprendendo aqui. Boa noite! Boa noite, professor. Fala, Seja trabalhistas, muito coragem, já tá bem-vindo. todo mundo aí? Tudo bom? Como é que está, Bem, Juliana? pessoalzinho Bri- aqui, professor. Tá Obrigado aí tudo bem, pelo graças a Deus. E convite. você, como está? Posso te chamar de você? Lógico, aqui estamos entre colegas. E essa pandemia, hein? A gente tá correndo, essas coisas do seu trabalho, tá todo mundo ficando de cabeça em pé, né? E cabelo em pé, né? De E eu não cabeça tenho nem em mais pé. cabelo, né? Então tá. Então a Ah, gente vai se virando do jeito que dá. Né? Como estão as coisas? Tudo bem? tá tudo bem, graças a Deus. Nossa, a sua última live, inclusive, foi sobre isso, foi sobre a pandemia, né? Se a justiça vai abrir ou vai fechar, quando que retorna. Eu assisti, eu Pois estava é. presente nessa Você última assistiu? live. Então, tinha uma galera, tinha uns haters lá presente lá querendo me mater. Ah, porque tem que abrir logo. Eu falei, mas espera aí, calma, né? Existe uma série de problemas que tem que se pensar, o que eu acho que não pode ter a cabeça fechada, né? A gente tem que estar sempre observando o que pode aí melhorar a jurisdição com segurança. Então, se tudo isso puder ser feito, eu acho que vai ser bem legal, né? Professor, a sua internet está travando bastante. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de ouvi-lo. Ah, é? Deixa eu ver se aqui é a minha. Dá uma Se eu consigo resolver. olhadinha. Agora travou de vez. Gente, o meu tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber se a minha internet está bacana, o meu áudio. Doutora Priscila, muito obrigada.
Muito obrigada. Tava mandando um convitinho aqui para o doutor. Vamos ver se vai dar certo. Lucas, muito obrigada pela presença. Agora vai, hein? Agora vai. Oi, doutor. Obrigado. Tudo bem? Professor, agora vai. Agora Deu, foi. tudo bem. Se picotar de novo, eu vou no 4G, porque a internet aqui não estão devolvendo, não estão entregando. Você põe 300 mega pra quê? 300... Tá travando ainda? Tá. Ah, não acredito, meu. Não acredito. Não, essa live é minha. Eu tenho direito de internet boa. Tá bem ruim. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, eu voltei no 4G, não vai dar mais problema. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ai, vamos ver aqui. Hein? Você tem 300 mega de internet e não te entregam 3? Aí fica difícil, né? Ê, Terra Brasília, Vai né? dar tudo certo. Vai, todo mundo fazendo live nesse horário e fica detonando aí a internet do país. Bom, então legal, hein, Juliana? Vamos conversar sobre esse tema aí muito interessante, que é a responsabilidade do sócio. Esse assunto você sabe, né? Se a gente quisesse, você montava um curso, né? Só falando de responsabilidade do sócio. Aliás, tem um livro que é muito bom, de responsabilidade do sócio, da desembargadora Bianca Bastos, né? É um dos melhores livros que eu conheço sobre o assunto. E ele tá um pouquinho, não tá tão atualizado, né? Faz um tempo que ela soltou, mas ele é uma obra-prima que ela desenvolveu de vários aspectos da responsabilidade do sócio. Faz tempo até que eu não tenho acesso a esse livro, eu consultei quando era estudando para as execuções, na biblioteca, tudo, nem mesmo tem um exemplar dele. Fiquei esperando, na hora que sair nova edição, eu vou. E não veio a nova edição e eu não fui, né? Mas ele é muito bom. Vamos aguardar essa nova edição e já vamos colocar o nosso nome na fila, né? Não é verdade? É verdade. É divulgar esse livro e sair todo. Juliana, vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui a responsabilidade do sócio na mensagem. Sabia? Ainda tá? Será que é a minha? Eu não consigo colocar aqui. Você vai colocar na barra? Isso. Não, eu consigo colocar e você fixa. Eu acho que eu não consigo fixar. Ai, eu não sei. O que eu faço? Se você que me chamou. Eu clico em cima do que você escreveu? Clica em cima do que eu escrevi, segura e põe fixar. Muito bem. Deu? Aí, ó. Deu certo? Só pôs responsabilidade do sócio. Pronto. Deu certo. Beleza, vamos ver se essa internet aqui ajuda, né? Pra gente conversar, né? Já tem um monte de gente aí presente. Deixa eu falar um oi aí pra galera, Juliana. Já falou um oi aí? Fala um oi pra galera aí. Eu já falei um oi. Eu já dei boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos que estão nessa live. Eu tô muito tímida, muito nervosa. Mas que bobeira! Ansiosa para falar sobre esse tema que é tão importante para garantir o sucesso do recebimento, né, doutor? Beleza, ó. Já tô vendo aqui quem tá aqui, ó. Sem dúvida. Raíra, né? Machado, boa noite. Funes e Lodge. Ixi, Maria, o chefe tá olhando. Boa noite aí, galera do Funes e Lodge também. PBA tá aí, o Gabrielo, boa noite. A Liz tá aí, tudo bem, Liz? Amanhã temos curso, hein? Eu tô esperando você. Barbeiro, o Wagner também tá aí. A Márcia, o Eda, Márcia, beijo de novo. Valeu, você tá aí com a gente de novo. Claudete, Liz, vou te ver amanhã, a gente se vê no curso. Você vai estar lá, a gente falando de desmascarar a blindagem. A Camila tá aí também, o Ricardo Carvalho, tô vendo. A Santa Claudete passou já também, a Alberta, Lilis. Nossa, fala mais quem aí, o Fernando, quem mais tá aí, ó? Um monte de gente, Juliana. Fala oi pra todo mundo. A Marília Gabriela, doutora do Detran. Legal, grande abraço. A doutora Carla. É isso aí, um abraço à doutora Carla. Muitos colegas, tem servidores aqui na live. Sejam bem-vindos aí, o Marcelo entrou, a Patila, vai entrando todo mundo aí, galera. A gente vai conversar aí. Beleza, Lili. Alice, Valdelize, a gente vai se ver amanhã assim no curso. Pode deixar de desmascarar a blindagem. Priscila, boa noite. Tem um livro muito bacana também, sobre a Lei Maria da Penha. Ah, muito bom. Depois manda aí, Priscila, pra gente. Escreve pra gente aí o nome do livro, Priscila, pra gente pôr. Eu suspeito que eu tenho esse livro, hein?
Tem, doutor, eu te dei esse livro. Logo que Não saiu, é? foi em Eu lembro, logo que saiu. 2017. Quando a Foi? gente estava fazendo o curso de reforma Eu não falei que eu trabalhista. tinha? Não falei? Eu sabia. Põe aí Eu depois pra gente entreguei o sim. título direitinho. É Legal, então, verdade. sejam todas bem-vindas aí. Hoje nós vamos falar sobre essa história dos sócios, né? Da responsabilidade dos sócios. Ô, Juliana, vou lembrar uma coisa que quem me fala é meu amigo professor Marcos Scaletti. Quem fica com Hum, dó, se você tiver dó, ele está sendo executado o patrimônio pessoal, coitado, a empresa deu errado. Olha, ele tem uma frase que eu amei. Amei e estou levando para minha vida. É assim: se tá. você tem uma dó, adote um executado. Adote um executado. Tem um monte lá na vara 71 esperando algum ser adotado. Você vai lá, paga o processo para ele e tá tudo Não é, certo. Não tem doutor? problema, não tem problema nenhum. Então Aqui assim, no não fica com dó. escritório, eu tenho um Fala aí. apelido, eles me chamam de malvada preferida. Ah, você é minha malvada preferida. Eu sou Mas é isso, na malvada nas medida. execuções. Porque na verdade, na medida que você vai conhecendo os mecanismos, né, Juliana, como você conhece, você sabe disso, já te falei, né, várias vezes. Você conhecendo os mecanismos, sabendo como funciona o processo, o mecanismo, aí, cara, o resto é criatividade. Sim, Criatividade. E o legal da execução é isso, né? Cada uma tem uma solução diferente, um caminho diferente a é o seguir. mecanismo para a quebra da blindagem É patrimonial isso. mesmo, né? E muitos convênios nos auxiliam. Exatamente, blindagem, várias outras coisas, né? Questão Sim, de responsabilidade, né? De tentar incluir novas empresas no grupo, sucessão, sim. sócio, né? E assim vai, né? Inversa, interposição de pessoas Exato, laranjas, testa de ferro, porque existe uma diferença entre um e outro, nessa interposição exato. de pessoas. Nossa, aqui a execução é tão extensa, né, doutor? Se a gente fosse falar mesmo, ia ficar um mês de conversa, Não, não ia terminar. só Mas de sócio ia corre dar um muito mês. isso, né? Exatamente. A Raíra gostou. Vamos adotar um executado. Isso. Fala lá, vai na 71, que tem um monte que está sem pagar. Você adota um lá, que acredita por credor e tá tudo certo. Paga lá, né, doutor? Paga lá, vai ser uma Pede a brincadeira. guia. De Bom, preferência, atualiza no IPCA. tá ali. Aí não, se não entra o Gilmar Mendes e tem que suspender tudo. Nossa, é Deixa verdade, quieto. né? Deixa quieto. Deixa quieto, por Que enquanto, a trabalho também ABC. que deu. É para outra live IPCA, hein? A gente É tem que mesmo, conversar viu? sobre isso. Você sabe que eu acho que devia suspender mesmo todas as execuções trabalhistas do país e jogar a mão no Supremo. Eles vão resolver, tá na pautada agora pro dia 14, né, Juliana? Tá, dia Para 14. eles, para eles julgarem. Espero que julguem. Porque pra gente, né, que é do Poder Sim. Judiciário, nós não temos interesse de ser PCA, TR, né? Cada um tem a Mas que sua, tenham menos, né? seu posicionamento cada um tem, né? Eu tenho o meu, que é o IPCA tem que ter mesmo. Tem que ser Sim, IPCA. Agora, se o Supremo vier falar que é TR, tá bom, é TR. Mas o que importa é que o processo prossiga e não fique enroscando esse negócio, é né? verdade. Mas aí já é um outro tema e eu ainda quero marcar uma Tá. outra live para a gente falar sobre isso. Quero falar sobre Gente, Max. matrículas. Eu amo tanta execução que eu tenho mil matérias para debater. Eu vou fazer uma live que quem me convidou foi a Liz, que estava aqui, até entrou, que é com o pessoal de direito imobiliário. Eles me chamaram para Olha, falar justamente a questão de direito imobiliário. Quem não sabe sobre Lei Registral 6.015 de sim, 73 e não conhece o mínimo, né? Não é ser um especialista, consegue Juliana, fazer mas nada. se o cara, exato, não consegue fazer nada, só Mas faz não sabe nem barbeiragem. começar. Só faz barbeiragem. E quando, Sim, e quando acontece, de repente, o magistrado também não saber, ou a secretaria da vara lá, nossa, aí vira um vira, angu sem fim o processo. vira. Direito registral é Nossa, importante. a Imobiliário, né? execução, eu já ouvi alguns comentários assim, que advogado de execução é limitado, porque só faz execução trabalhista. Eu sou tão feliz em se especializar em execução trabalhista, porque abriu um leque para mim, né? Então a gente vai lá em direito de família, direito registral, direito de sociedade, vamos falar de herdeiros, vamos falar de cônjuge, regime de casamento, sobre fraude, simulação, anticrese, e aí vai as diversas cláusulas e indisponibilidade, e bem de família, empenhorabilidade, e doação, são comodatos, são tantas É, coisas, né, que a é muito execução, extensa. eu até falo, ô, Juliana, a execução, ela costuma, o juiz, ele tem os entendimentos dele formado e quem processa é a secretaria. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que várias vezes
tem uma linearidade do processo e os despachos padrões já vão sendo colocados. E às vezes você precisa dar uma despachada com o juiz, porque para ver se é aquele entendimento mesmo, se é um caso meio fora da linha, você tem que ir lá ver com ele se é isso mesmo, se ele compreendeu direito. Porque às vezes está naquela batelada toda e aí passa batido, entendeu? Passa batido. Muitas peças eu prefiro ir conversar antes com o juiz, antes mesmo até de protocolar, para evitar qualquer tipo de agravo. Porque se na conversa eu já percebo que ele vai me deferir, isso vai me gerar um agravo para daqui 6 meses eu saber o resultado, eu volto com a peça para cá. Vou tentar melhorar de uma outra forma. Muda a tese, mas não protocola. Vai lá, Juliana, o que você tem aí para a gente começar a falar sobre a responsabilidade dos sócios? Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade dos sócios, né? E a gente sabe que toda pessoa jurídica, toda empresa depende de atos de uma pessoa natural. Então, como é que fica a responsabilidade dessas pessoas perante a Justiça do Trabalho? Conta pra gente, doutor. Pois é, primeira coisa eu queria falar, já que a gente está falando de direito imobiliário, vamos falar de estruturação societária, de estruturação empresarial, ou sei lá, formação de pessoa jurídica. Porque assim, Juliana, a primeira coisa que você tem que pensar é, todos os sócios, ou todos, né, dirigentes, são responsáveis pelas execuções trabalhistas da pessoa jurídica? E a resposta é não. Já começa daí. Porque nós temos a questão, primeiro, se ela é, por exemplo, uma pessoa jurídica com atividade econômica, de fins lucrativos, ou sem fins lucrativos. Se já começa aí, já começa a briga. Logo no início, né? Porque existe forte corrente jurisprudencial dizendo que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos não podem ser despersonalizadas e se chegar aos dirigentes. Uma grande parte da jurisprudência diz isso. Né? Porque ali deveria só ser na hipótese da teoria subjetiva ou teoria maior da desconsideração. Só se você mostrar que eles tiveram um ato ilícito em desconformidade com o estatuto. Então tem a primeira parte isso. E a outra, que é se for sem fins lucrativos, bastou seu nome ter passado na ficha de breve relato da JuSesp, você já é eleito, já pode ser eleito como um responsável. Então já começa daí. Se é sem fins lucrativos, muita gente entende que não tem. Embora eu também não concordo com isso, porque para mim, eu aplico o artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, que diz que o empregador sem fins lucrativos se equipara à empresa, lá do caput. Se ele falou que equipara, quem é que desequiparou? Né? Quem é? O intérprete vai virar e falar? Não. Para ele é diferente a desconsideração e para o outro... Né? Como que você faz uma coisa dessa? Então, no meu ponto de vista, está errado quem fala isso, mas tem uma forte corrente jurisprudencial. Tem uma forte corrente. Sim. E não parte dos lucrativos, você tem que ver a formação ainda societária. Porque se você estiver falando... Se você estiver falando, por exemplo, de uma SA aberta com capital em bolsa, vai pegar o cara que tem doação lá da Petrobras. Brincadeira. Aquele cara que tem ação lá. É impossível. Você até consegue descobrir quem são os acionistas, mas você não vai chegar na responsabilidade dele pela simples inadimplência da SA, que é a teoria menor, ou a teoria objetiva, né, da responsabilidade do empregador. Então, você vai ver que não vai conseguir em tudo. Na SA aberta você não consegue pegar. Professor, mas eu poderia pegar os dirigentes da SA aberta? Até poderíamos discutir sobre isso, talvez. E na SA fechada aí facilita mais, porque são acionistas, são os administradores. E na limitada, que é o classicão, beleza. Sem problema nenhum. E a última, Juliana, que eu queria só destacar para a gente começar e eu te passo a bola, são os MEIs. Sabe o MEI? Microempreendedor individual. O microempreendedor individual, gente, se vocês procurarem, ele não tem personalidade jurídica própria, ele é um empresário. PF é pessoa física ou pessoa natural. É o PF que vai lá na Receita e fala, eu quero um regime tributário diferente. E ele vai no portal do empregador, se cadastra no MEI, esse cadastro gera um registro de empresário na junta comercial, gera um registro na Receita Federal e ele ganha o CNPJ. Ele ganha o CCM, que é o cadastro de contribuinte municipal. Ele ganha a inscrição estadual. Mas é ele, pessoa física, fazendo. Então, assim,
quando as pessoas colocam, é engraçado isso, colocam no polo passivo, porque o PJE, ele preenche pelo CNPJ, né? Se você joga o CNPJ, então muita gente coloca o CNPJ e joga o CPF. Mas o réu, né, se você for pensar, é só um, que é a pessoa natural. A pessoa jurídica não existe nessa hipótese. E aí, interessante, porque eu peguei um IDPJ essa semana, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eles querendo despersonalizar o e-mail para chegar no empresário MEI. Então, exatamente. Falei, não, bloqueia a conta do CPF do cara, só estava executando pelo CNPJ. Pode executar, porque olha que interessante, Juliana, na conta bancária, eles abriram pelo CNPJ. E se abre pelo CNPJ, o CPF dele não vai ser bloqueado. Então precisa ser ordem diferente mesmo do Bacen Júri, do CNPJ e do CPF, para conseguir pegar os dois. Né? Mas esse cara aí, gente, não é responsabilidade, não é nem do sócio, porque não tem uma sociedade. É ele mesmo, o empresário. Não precisa do incidente, só para deixar bem claro para os advogados. Nesse tipo de sociedade, a gente pode executar tanto a empresa quanto o sócio, né? Ao mesmo tempo. Eu não preciso de um de um incidente. Na verdade não é nem sociedade, né? Não existe a sociedade. Não é, né? Existe o registro de empresário e o tratamento diferenciado tributário pelo CNPJ. Sim. Mas é o empresário mesmo. É ele que vai ser executado. Eu executo não direto, precisa. Estou fazendo certinho. Né? Tá certo, é isso mesmo. Para economizar procedimento, porque a gente tem que ser célere na execução, né? Porque os clientes sempre... os devedores sempre estão um passo à frente, né? Então a gente tem que ser muito célere. Professor, vamos falar um pouquinho da responsabilidade dos atuais sócios, mas eu tenho uma dúvida muito grande após a reforma trabalhista, tá? Então vamos ver se você me ajuda. Vou te dar um exemplo hipotético para ver se a gente consegue chegar no que eu preciso, tá? Sim. Então, por exemplo, uma ação distribuída em 2020. Reclamante admitido em 2015. Não, vou fazer melhor. Uma ação distribuída em 2017, reclamante admitido em 2015, sócio se retira da sociedade em 2018. Só em 2020 eu vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Esse sócio que saiu em 2018, ele pode ser inserido? Ele não usufruiu da mão de obra do reclamante, mas ele estava dentro do contrato social no momento que eu distribuí a ação trabalhista. Ah, entendi. É o sócio. Ô, Juliana, você sabe que quando eu dei aula da reforma trabalhista, eu cheguei a mostrar que a lei tinha esse problema no artigo 10A. Que é assim, que não é o sócio atual e não é nem o sócio retirante, vamos dizer assim, que está na lei. Ele estava ali. É muito louco, né? Olha que interessante. Então, eu defendo que sim, porque eu advogo para o reclamante, né? Mas... Tá certo. Tá certo. Mas veja só, a questão é a seguinte, bom, primeiro a gente tem que ver o seguinte, né? Se a ação trabalhista foi distribuída até 2 anos da saída dele. Então você falou que ele saiu em 2018 e distribuiu em 2020. Espero que tenha dado os 2 anos. Se foi depois dos 2 anos, acabou. Pode pôr porque 19 aí. Vamos lembrar aqui para o pessoal, antes da reforma trabalhista, essa discussão se aplicava em 1032 do Código Civil e aos outros artigos de responsabilidade, de exoneração, 1003, né? 1003, 1032 e 50. Isso, obrigado. Se for esse antes do Código Civil, existia uma grande discussão na jurisprudência trabalhista se aplicava ou não ao processo do trabalho. E a jurisprudência aqui no TRT2, por exemplo, era dividida. Uma parte entendia que os 2 anos se aplicava, outra não. Agora, depois da reforma trabalhista, todo mundo sabe que se aplica sim. Os 2 anos e é da distribuição da ação trabalhista. Tá bom, gente? Se você tiver dúvida, lê com calma o que está escrito lá no artigo 10A. No 10A. Né? Ele fala bem assim, ó, vou ler aqui que ele está aqui na minha frente. Ó. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio. Agora, somente em ações ajuizadas
até 2 anos depois de averbada. Então ele está falando aqui, ações ajuizadas. Ele não falou que tem que ser a desconsideração em relação a ele, ele não falou que o prazo inicia a partir do momento que ele é chamado no processo, mas sim do ajuizamento da ação. A ideia é, se a sua sociedade, você saiu e não responde mais nada durante 2 anos, a sociedade, depois que você saiu, portanto, você não pode agora ser chamado. É essa a ideia. Mas se a sociedade da qual você saiu, se a sociedade que você já foi chamada para responder em juízo, e é do período que você era sócio, você era sócio, aí sem dúvida nenhuma, ainda que lá na frente a sociedade não cumpra, eu vou desconsiderar e chegar em você. Então a ideia é essa, tá perfeita, é do juizamento da ação trabalhista mesmo. No caso da pergunta da Juliana, o que aconteceu então? Os 2 anos deram. O reclamante saiu, olha só, ele tá falando assim, o reclamante trabalhou antes desse sócio entrar, não é isso, Juliana? Ele é antes do sócio? Isso, antes do sócio. Aí o sócio não usufruiu da mão de obra do reclamante. Ele não foi contemporâneo ao contrato de trabalho. É isso que a Juliana está perguntando. Isso. Não foi contemporâneo, ele entrou depois. Ó, tô fazendo a linha do tempo daqui para lá. Tá? Aqui ele trabalhou, o reclamante, início, fim. Depois o outro sócio veio aqui. Nesse início desse novo sócio, o que aconteceu? Ela entrou com a ação trabalhista. Entrou depois dele sair também, né? Ele saiu, mas antes de 2 anos você entrou com a ação. Isso. Então o que acontece, Juliana? A grande questão é a seguinte. Diz respeito ao fundo de comércio, à aquisição que ele fez da empresa. Porque a partir do momento que ele adquiriu cotas, ele passou a ser sócio, ele recebe todo o ativo e todo o passivo daquela pessoa jurídica. Então ele passa a ser titular, olha aí, de todo o passivo e de todo o ativo daquela pessoa jurídica. A partir do momento que ele sai dessa pessoa jurídica, né, ele vai liquidar, vai vender suas cotas, tudo mais, só que ele, sócio, ainda permanece responsável por eventual desconsideração da personalidade jurídica daquilo que ele tinha, os ativos e os passivos. Então, esse assunto aqui não diz respeito à contemporaneidade do contrato de trabalho. O que eu não posso é responsabilizar um sócio que saiu da empresa antes do reclamante ser contratado. Ou então, olha só, se a gente pensar em prescrição trabalhista, um contrato de 20 anos, tá bom? 20 anos. O sócio ficou os primeiros 5 anos. Aí ele saiu da empresa. Vamos supor uma coisa dessa. Ele saiu da empresa, né? E vamos pegar que nesse período você consegue chegar a prescrição trabalhista não chega nesse período que ele era sócio. Então, na hora que eu estou executando lá na frente, eu não posso pegar esse dizendo que ele se favoreceu da mão de obra do reclamante. Ele até se favoreceu, mas as pretensões, a condenação judicial que existe aqui, né, no título executivo, não é do período que ele era o sócio. Então, o que não pode acontecer é isso. É um sócio anterior ser responsabilizado. O sócio posterior ao contrato de trabalho, esse cara aí, ele adquiriu o ativo e o passivo e toda a responsabilidade da empresa. Então, você vai ter que se valer do Código Civil quando fala da aquisição de cotas. E que ele assume toda a titularidade. A partir dessa titularidade dele assumida, ele, de novo, assume todo o passivo e o ativo como sócio da empresa. Se depois ele sai e depois eu vou executar, eu vou fazer o que primeiro? Pela regra da CLT, do 10A. Primeiro eu pego os sócios atuais. Então primeiro a empresa é devedora. Depois eu pego sócios atuais. Depois eu vou pegar quem? Sócios retirantes. Veja, eu não posso pegar o sócio retirante, o sócio A, que vendeu para o B, né? Eu não vou pegar o A sem passar pelo B. Porque esse B, quando ele fez o contrato de aquisição de cotas, ele assumiu de novo todo ativo e todo passivo da empresa como titular das cotas. Então eu não posso chegar naquele cara que vendeu para ele sem passar por ele antes. Eu tenho que pegar o sócio C, que é o sócio atual, o B, que já saiu, mas tinha a dívida já anterior, então ele comprou a empresa sabendo da dívida. Essa é a história. Você sabia do ativo e do passivo. Você sabia que poderia acontecer. Ah, eu não sabia, a ação só foi promovida depois. Tudo bem, mas então você já tinha ciência no momento que ela foi promovida. E depois chegar no sócio A, que é aquele primeiro que se favoreceu da mão de obra. Então, quando fala assim, ó,
responde pelas obrigações da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, esse período vocês têm que considerar toda a aquisição de ativo e passivo que ele teve. Tá? Então, faz parte do período que você foi sócio, essa dívida trabalhista que era anterior da empresa. É essa a história. O que eu não posso é sair e te responsabilizar por período posterior. É isso aí. Então, eu vejo dessa forma. A gente discute muito entre os advogados que muitos entendem não tem responsabilidade, não tem. Eu fico, gente, tem, pelo amor de Deus. E aí eu fico explicando com a letra da lei, mas às vezes fica um conflito tão grande aqui, até no escritório gera esse conflito. E eu falo, não, vamos fazer dessa forma, a gente chega a pautar e conversar e trazer exemplos, mas foi muito esclarecedor agora. Você todo mundo vai pedir direitinho lá. Eu acho que vem dessa forma. Quando você faz, você tem que levar em consideração isso. É quando a aquisição da empresa. A partir do momento que eu compro cotas e entro como sócio, eu tenho todo o ativo e todo o passivo dela. Eu estou adquirindo tudo. Você não está adquirindo só ativo. É diferente, por exemplo, daquele leilão na recuperação judicial, aquele leilão na falência, que eu só adquiro o ativo que eu leiloei e o passivo continua com aquela empresa falida ou com a recuperanda, né? Pela jurisprudência majoritária lá, o STJ, STF já tiraram até isso da competência da Justiça do Trabalho. Mas, enfim, essa seria a divisão. Ah, eu só comprei o ativo, eu não posso pagar o passivo. Mas quando você faz uma compra e venda de cotas ali, de cessão de cotas sociais, você comprou tudo. Você veio o ativo e o passivo. E o passivo é essa dívida trabalhista anterior a ele. Tá bom? É esse o raciocínio que não tem como fugir. Não tem como fugir. Perante o tribunal, professor, eu estou percebendo que para aplicar a responsabilidade do sócio retirante nos termos do artigo 1032 e 1003, eles estão exigindo 2 requisitos. Além de ter usufruído da mão de obra do reclamante, o prazo de 2 anos da distribuição da demanda. Eu tenho o entendimento que basta você estar no prazo dos 2 anos da distribuição da demanda. Por que o tribunal exige o requisito ter usufruído da mão de obra do reclamante? Mas esse requisito ele tem a ver com a história da contemporaneidade, né, do contrato de trabalho, que era justamente o que eu estava falando. Então, vejam só, imagina o sócio A. O sócio A fundou uma empresa em 2010, vamos supor, trabalhou até 2015 na empresa, a empresa ficou boa, e falou, cara, tá todo mundo direitinho, vendeu as cotas deles e saiu da empresa. Quando ele sai da empresa, vem alguém aqui na sequência, depois que ele saiu da empresa, e a empresa contrata uma pessoa, depois da saída dele, e essa pessoa, depois da saída dele, sofre um grande prejuízo, um acidente, qualquer coisa que seja, né? E aí a questão é, ora, se eu que era sócio da empresa já tinha saído dela antes mesmo do outro entrar, antes mesmo do reclamante ser admitido, como eu posso pagar um contrato pelo qual eu sequer saberia que existiria? Essa é a ideia. Eu sequer tinha noção de que um dia existiria esse contrato. Eu já saí antes. Então, assim, não teria como responsabilizar, porque ele, como ex-sócio, não teria direito nenhum na empresa. Ele não teria poder nenhum, nem de chegar lá na empresa, por exemplo, e falar assim, não, eu quero que pague as horas extras direitinho de todo mundo. Ele já saiu, ele já foi embora. Então, assim, a contemporaneidade, então, essa história de se favorecer do contrato de trabalho, ele tem respeito também à própria disponibilidade de poderes para conseguir vamos dizer assim, dar os destinos da própria contratação, do pagamento. Então ele não fazia mais parte daquela pessoa jurídica. Então o que acontece? Um pouquinho dessa teoria que estão utilizando como advogada de reclamante, porque eu acho que essa pessoa, direito de sociedade, saiu 2 anos, ela é responsável independente de ter usufruído do reclamante que venha a ser contratado. Está dentro do prazo de 2 anos? Eu confisco. Eu tomei a liberdade de pegar a tua música, você viu, né? Colocar nos stories da live. Exatamente. Muito Veja bacana, só. Bom, aqui alguém colocou aqui, ó, nossa, deixa eu já respondendo aqui uma pergunta, ó, foi bem legal essa pergunta. Ó. Nossa, que instabilidade jurídica. O cara vai comprar a empresa e não tem como calcular o passivo. Quem perguntou aqui foi Instância
Caiu, sei lá, caiu. Mas veja só, a grande questão aí, ô instância, é o seguinte, a grande questão é a seguinte, é porque nós estamos falando de pessoas mais simples, mas quando você está falando de grandes aquisições, de bancos adquirindo, fundos internacionais, os caras fazem o levantamento do passivo até da orelha. Você está entendendo? Até o que tem tem o cabelo da sua orelha. Pronto, põe no passivo. Então, eles olham tudo, eles contratam consultorias. Então, eles dão uma olhada. Por exemplo, se você fosse contratar aí, instância, né? Você comprar uma empresa, por isso que, na verdade, na trabalhista a gente sempre fala, nunca compre uma empresa. É melhor você começar do zero. Né? Se você vai comprar o ponto, você corre o risco de assumir toda a responsabilidade de quem deixou lá para trás. Porque aí nós estaríamos falando de sucessão, né? Mas assim, então a ideia é o seguinte, é você ter que olhar se tinha toda a documentação, tinha os cartões de ponto, foi recolhido tudo da FGTS, pagava hora extra, como que funcionava, entendeu? Essas informações você colhe no dia a dia da empresa e também na documentação. Se isso tudo tiver enroscado, e você deixou, olha que interessante, se você deixou de ver porque não estava bem contabilizado, as documentações foi uma surpresa, aí compete a você ir atrás do alienante, quem te vendeu e falou assim, ô pilantrão, você tinha uma dívida trabalhista aqui, ó, que agora estourou na minha mão. Eu comprei, mas que você comprou o ativo e o passivo, você comprou. E você tem que ter ciência disso. Quando você compra a empresa, você compra ela inteira. Não tem como comprar pelo teco. Né? Então, não é instabilidade jurídica, não. Zero para quem quer acabar de a instabilidade aí que o pessoal da instância perguntou é uma instabilidade econômica. A instabilidade jurídica não. A jurídica é perfeita. É assim, você vai assumir se um dia alguém aparecer aí e falar assim, nossa, tinha uma dívida que eu devia aí pro dono anterior, aqui da instância, depositei hoje 10 mil na sua conta, você vai falar, obrigado, porque esse ativo é seu. Você tá entendendo? Então é assim, a estabilidade jurídica existe. Agora, que ela pode dar uma instabilidade econômica, que pode sair uma passiva que você não esperava, pode. E aí compete a você na hora de adquirir, ficar bem esperto nesse tipo de coisa. Então, documentação como histórico verbal da empresa. Você vai comprar um ponto, você vai comprar, já que é uma instância, você vai comprar um hotel. Eu vou comprar um hotelzinho, uma pousada. Né? Na hora que eu vou comprar uma pousada, não basta você ver se todo mundo está registrado, bonitinho, isso foi tudo pago. Você precisa saber, se informando, quem mais trabalhou aqui? Tinha autônomo? Tinha prestador de serviço? Alguém caiu, quebrou a cabeça? Né? Você tem que ter todas essas informações, porque senão o passivo e o ativo é seu, sem dúvida nenhuma. Alguém falou aqui, o Marcos na sequência falou, quem entra numa sociedade tem que saber onde está entrando. É mais ou menos isso. É o ônus e o bônus. Não dá para ter só de um lado, tem que ter. Né? Se ele não verificar o passivo, ele não deve assumir uma empresa. Isso, depois um monte de gente já foi respondendo aí. Isso, ó, o tal entendimento consagra a responsabilidade objetiva e viola o parágrafo 7º do artigo 800-A do CPC, do CC. Isso. Tá. Já estão fazendo as considerações jurídicas, a galera respondendo aqui, tudo bem. Beleza. Você viu isso aí. O pessoal gosta de execução? Então, é porque a execução... saber, né? Porque hoje quase todo mundo tem uma empresa, ou se preocupa em perder com o seu patrimônio, ou de comprar um bem de uma pessoa que é devedora, aí tem que tomar o maior cuidado, né? Muito cuidado. Aqui, ó, o pessoal da instância falou, chora, pequeno empresário. Não é chora, é aquilo que eu estava falando. Se você for montar uma coisa nova, você partir do zero, tá lindo. Ele vai chorar por outros motivos. Mas se você vai comprar uma coisa existente, o que eu estou falando num mundo empresarial grande, todo mundo verifica cada cabelinho. E o empresariado pequeno, que quer simplesmente pegar alguma coisa em andamento, ele também vai ter que olhar cada cabelinho, entendeu? Ainda que seja observando tudo isso que eu estou te falando. Tem que ter as informações. É igual você vai ver se o contrato de aluguel, por exemplo, lá do local que você está comprando ponto, se ele dá direito à renovatória, se não dá. Você tem que ver tudo isso. Você tem que ver se tem demanda de consumidor na justiça comum contra a empresa. São várias coisas que quem adquire um negócio que está funcionando tem que ficar esperto. Não é somente... É cível também, é do consumidor, é tributário, né? E é trabalhista, sem dúvida nenhuma. A diferença é que no tributário e no cível, se você muda o CNPJ, tá todo mundo livre.
E na trabalhista, não. A gente vai atrás do mesmo jeito. Sim. Entendeu? É só para É isso deixar aí. bem claro que a instabilidade é econômica e nunca jurídica, tá, né, professor? É, nesse ponto, eu acho que nesse ponto, acho que não. Acho que tá bem claro que é risco do negócio. Você tá Tá. entrando no risco, você tem que saber, né? Beleza? Professor, vamos falar agora Mas um foi bom. pouquinho de desconsideração inversa, que também faz um pouquinho parte do patrimônio, faz parte do patrimônio do sócio, né? Sim. Então, com a reforma trabalhista, enrijeceu um pouco os requisitos do grupo econômico, ficou muito mais difícil, né, de ser deferido o pedido, de comprovar. E aí, o cancelamento da súmula 205, e aí Tá. vem o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica de forma inversa. É. O que é esse monstro? Primeiro vamos falar da forma versa, depois a gente fala da forma inversa, né? Então, o IDPJ, Juliana, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e tenho falado muito, e tenho, inclusive, tentando ensinar em despacho judicial, o IDPJ, ele é um processo incidental. Você forma uma nova relação jurídica processual dentro de outro processo. Sabe por que é uma nova relação jurídica processual? Porque você pega uma parte que não estava no processo, você a cita, que é o sócio. Você cita, e ele entra, ele responde, sai uma decisão, que é uma decisão, no caso, interlocutória, mas é uma decisão que, segundo a jurisprudência do TRT2, preclui, faz coisa julgada. Como assim, professor? Se depois eu falar que a responsabilidade dele é sócio nesse DPJ, ele não pode depois embargar a execução lá na frente e falar que não tinha responsabilidade. O assunto acabou aqui. Acaba. Então, peraí. Professor, entendi. Então, o que eu quero ensinar primeiro para os alunos? Faça uma petição inicial. Sim. O IDPJ se instaura, Incidente. ele se instaura com o incidente, mas ele é uma petição inicial, Sim. ou melhor dizendo, ele tem os requisitos da petição inicial de forma incidental. Então, assim, você tem que pôr causa de pedido, indicar as partes, falar qual é o motivo, qual o período de responsabilidade você quer. E na defesa é a mesma coisa. Você tem, na defesa é a mesma coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que chegar e falar assim, olha, porque o que as empresas costumam, ou os sócios costumam se defender? É a teoria maior, é a teoria maior, é a teoria maior. Eu não tive culpa, eu sou tudo bonito e tá tudo bem. Esse assunto tá assassinado já no seu trabalho, desde 1900 e bolinha. Então não adianta você ficar brigando por isso. Você pode até pôr isso na sua petição, mas você sabe que não vai adiantar de nada. Então você chegar e falar que deveria provar fraude, conluio, não vai precisar. Você precisa então o quê? Discutir a questão disso que a Juliana está falando, os 2 anos, se os 2 anos vai ter ou não ter, se o período de responsabilização daquele título executivo pega o período todo seu ou só um pedaço, que é isso que eu estou ensinando para vocês. De repente, gente, olha aqui que eu vou falar agora, hein? O sócio saiu, por exemplo, em outubro de 2018. O reclamante foi embora, mandado embora, em dezembro de 2018. Há uma discussão muito grande se ele deveria pagar as verbas rescisórias. Porque como que, aquela história, ele já saiu da empresa, como que ele vai pagar pelas coisas que aconteceram depois da saída dele? Então você aí na sua defesa, você tem que ficar esperto para falar, opa, eu quero que, se o senhor entender, eu entendo que a teoria é maior, que não sei o quê, inventei tudo de novo, mas se o senhor não entender isso, subsidiariamente, que a responsabilidade se restrinja à dívida até dia 18 de outubro de 2000 e pá, que foi o dia que eu saí. Eu não quero pagar um dia depois disso. O que vai acontecer? Olha que loucura, gente. O que vai acontecer isso? O juiz vai ter que abrir uma nova limitação do cálculo. Se isso daí ele fala assim, não é verdade. Ele não pode pagar pelos 100 mil. Só que se você pegar os 100 mil, gente, o cara trabalhou 20 anos na empresa, tudo 40% do FGTS foi depois da saída dele. E aí você fala, não, sua dívida é só 30 mil. Não é? Porque o 70 nasceu depois. Ou o acidente, houve um acidente gravíssimo, que a pessoa ficou mutilada depois da sua saída. Então você tem que pedir o quê? A delimitação no IDPJ. Porque senão, se o juiz fala assim, responde, declara a responsabilidade subsidiária e ponto final, não dá para depois você no embargo dizer assim, não, mas a minha responsabilidade era só um pedacinho. Já era. Né? E aí, Juliana, eu vou até falar para vocês, tomem muito cuidado. A minha secretaria da vara mesmo, antes de eu entrar lá, o cara reabriu um monte de discussão em cima disso. Eu quase morri de catapora. Porque, de fato, o sócio não alegou no momento oportuno. E agora, ele tinha até razão. Se você parasse para olhar o fundo, tinha razão. Mas é assim,
processo funciona como uma marcha processual. Preclusão é preclusão. Perdeu, perdeu. Sinto muito. Se não der, vai para outro lugar, entendeu? Vai tentar uma rescisória, vai tentar fazer outra coisa. Mas aqui já precluiu, não dá. Agora, se você reabrir a discussão toda vez, fica um problema. Então, veja, então, IDPJ é isso. E o inverso, né, que você está falando, que é o inverso, que é muito louca isso, né? É você chegar, pegar... Você pega a pessoa jurídica, aí você... Olha que legal, né? Você faz primeiro a desconsideração normal, chega no sócio, Sim. E depois você sabe que ele é sócio de outra empresa. E aí você desconsidera... Isso, e aí você chama a outra empresa para ela responder a dívida desse sócio. Porque a dívida passou a ser do sócio. E aí a empresa vai ter que se defender, dizer que sim, por que sim, por que não. E aí, Juliana, algumas discussões nós temos que ainda não estão bem resolvidas. Por exemplo, a responsabilidade da pessoa jurídica estaria limitada somente às cotas que esse sócio tem nessa nova pessoa jurídica? Né? É uma discussão que se tem. Aí você fala aí o que você acha. Essa é a primeira coisa. Eu vou te passar a bola. Se estaria limitada às cotas. Segundo, não estando limitado às cotas, essa pessoa jurídica, ela responderia por toda a dívida desse sócio com o seu patrimônio pessoal ou resguardaria alguma coisa em relação à atividade dela acontecendo? Então, acho que são essas duas grandes questões. Se é um percentual e qual esse percentual, se ele for invadir, se ele invade a atividade econômica inteira. O que você acha aí? Bom, eu vou te falar como advogada de reclamante, tá? Tá bom. Nossa, eu tenho que ficar mexendo aqui na telinha que tá apagando. Então, eu, como advogada de reclamante, considero que o sócio, ele responde por toda a cota, por toda a sociedade. Eu não limito. A sociedade faz parte do patrimônio dele. Então, eu coloco esse CNPJ no polo passivo e trabalho com ele nos convênios sem limitar nada. Se o outro sócio dessa empresa se sentir prejudicado, ele que entra com uma ação contra o regresso, contra o meu devedor, eles se entendam para lá. Mas na minha ação, eu sempre coloco 100% e dá super certo. Sim, porque nós, Justiça do Trabalho, há tempos a gente fala o quê? Tô fazendo certinho? Que, na verdade, acredito que sim, porque a gente nunca limitou as cotas, inclusive daquele sócio que só tinha 1% e não era administrador. A gente sempre foi integralmente em cima dele, em razão da responsabilidade, né, da desconsideração. Eu tenho até aqui uma observação que um colega fez aqui, ó, o OCR Santos, que ninguém pode perder seus bens sem o devido processo legal, então por isso, logo o IDPJ tem que ser... Perdi aqui, peraí. Opa! O DPJ tem que ser usado com cautelas e provando dolo e fraude. Não, OCR Santos, a questão é a seguinte: por que a gente não aplica o artigo 28, parágrafo 5º do CDC? Está na lei. A lei fala, se a pessoa jurídica, de alguma forma, impuser obstáculo, né, colocar um obstáculo para recebimento dos direitos, no caso do consumidor, ela deve ser desconsiderada. Então a mera inadimplência, objetivamente, já é no direito do consumidor previsto. A gente sempre fez isso na Justiça do Trabalho com base no CTN antes, com o Código Tributário Nacional, né, da responsabilidade dos sócios. E depois a gente começou a utilizar o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é um direito protetivo e ele se coincide nos seus princípios e na sua razão de ser com o processo trabalhista. Isso não deixa de ter o devido processo legal, porque o devido processo legal está previsto na legislação infraconstitucional. E a legislação infraconstitucional, primeiro, possibilita a instauração de DPJ e nas hipóteses previstas na lei. E as hipóteses previstas na lei são duas. A da teoria maior, que é do artigo 50 do Código Civil, que é isso que você falou, provando dolo ou fraude, e a teoria menor, que é que está no Código de Defesa do Consumidor, que é aquela que fala do ressarcimento, mera inadimplência. Na Justiça do Trabalho sempre foi a inadimplência meramente, porque, Santos, agora para terminar, o CR Santos, só para você entender, quando a gente trouxe a doutrina das disregard of legal entity lá dos Estados Unidos da América, que lá funciona só pela fraude e dolo, você tem razão. Mas sabe qual que acontece no Brasil e o que acontece lá? Você vai entender.
Quando uma empresa vai dando certo nos Estados Unidos da América, cada vez mais a pessoa põe todo o patrimônio dela dentro da empresa, porque ela vai ter incentivos fiscais como ninguém na pessoa jurídica, ela pode jogar várias despesas, tal, ela não paga nada quase de imposto. Vai ser maravilhoso ser uma PJ e as PJs ficam fortes, gordas, robustas, uma delícia. Mas quando você chegar aqui no Brasil, quando a empresa está dando certo, a primeira coisa que o cara faz é tirar todo o dinheiro possível para comprar lancha, casa de veraneio. Verdade. Ele vive um luxo, porque os dividendos aqui não são tributados. Sim. Na hora que ele tira o dinheiro da pessoa jurídica, o dinheiro vem limpo para a mão dele, ele compra tudo no patrimônio pessoal. Na hora que a empresa começa a afundar, a primeira coisa que ele faz é, opa, a pessoa jurídica não se confunde com a física. Ele não quer, diferentemente... Isso, diferentemente do americano, sabe o que o americano faz? Ele bota o patrimônio que ele precisar para salvar a empresa. Ele bota lá dentro e fala, não posso deixar falir, eu tenho que deixar ela levantar de novo, eu tenho que... Então, tudo que eles têm fica dentro da pessoa jurídica. Então, para lá, eles só acabam fazendo essa doutrina na hipótese de fraude e culpa. E a gente importou, quando veio para o Brasil, nós percebemos que isso não seria o suficiente, não seria razoável. Que a gente precisaria buscar pela mera inadimplência. Porque senão, ele saca tudo. Nós temos casos, para você ter uma ideia, Ué, Santos, que funciona assim. Ó, o cara tá vendo que a empresa vai afundar, o que ele faz? Ele saca tudo, vende tudo, joga tudo para a conta física dele, imediatamente fala, fechei as portas. E ele continua vivendo bem. Então, assim, uma dívida de natureza alimentar. Então, não dá, pela cultura nossa, eu estou falando da regra. A regra funciona assim. Então, assim, não dá para a gente chegar e falar assim, vamos usar o direito americano do jeito que ele existia. E por isso que o legislador não foi uma opção da Justiça do Trabalho, foi uma opção do legislador, ele fez com que a teoria menor prevalecesse nas hipóteses de direito protetivo. A mesma coisa no direito ambiental. Tá? Direito ambiental. Causou dano, responde, inclusive pessoalmente, o sócio. Direito ambiental, direito do consumidor e direito do trabalho. Então são direitos protetivos. Não é uma especialidade da Justiça do Trabalho, não tem nada a ver com comunismo. Né? É comunismo, daqui a pouco os caras vão começar a gritar aí. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com os direitos protetivos tentando resguardar o direito dessa pessoa de forma especial, desse bem, dessa tutela jurídica, consumidor, meio ambiente, trabalhista, diferentemente de uma questão, por exemplo, bancária, de uma questão de direito civil, que é outro nível, e não vai se aplicar o CDC. E sim, vai se aplicar o quê? Vai se aplicar o Código Civil, aí na forma que você delineou, tá bom? Vai lá, Juliana, continua aí. Arrasou. Professor, já está quase acabando e eu queria falar de tanta coisa. Eu queria falar de responsabilidade do cônjuge, eu queria falar sobre a responsabilidade dos herdeiros. Quantos minutos nós temos aí? Eu tenho 6. 6 minutos a gente fala que nem o Enéas. Tudo bem, pode falar aí. Eu tenho que marcar outra, porque eu tenho muita coisa para falar de matrícula, falar de execução, como eu amo. Bom, se eu pudesse, assim, como o doutor acabou de falar da tutela, eu vou dar uma dica para os meus colegas advogados, tá? Sim, vai lá. Para reclamante. Então, ali na hora da distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para dar uma celeridade na sua execução e evitar a blindagem patrimonial, eu costumo, em sede de tutela antecipada, requerer o arresto dos bens dos sócios. Então, vem sendo deferido em algumas varas e está me ajudando muito para o sucesso do recebimento da minha execução. Adianta muito, porque fica lá o bem indisponível, a conta bloqueada. E aí, depois que vem a citação do sócio, às vezes ele já até entra com embargo direto. Embargos à execução, execuçãozinha garantida, ele lutando lá para o limite de responsabilidade dele. Para de ensinar isso para reclamante. Fica dando dica para reclamada. Não pode. E da responsabilidade dessa parte que eu estou te falando e dos bloqueios e da indisponibilidade dos bens. Então, dá muita celeridade para minha execução. Tem algumas varas que não estão deferindo, mas eu estou recebendo bastante coisa positiva disso. Então, uma dica para os advogados aí para pedir a tutela antecipada e o arresto dos bens. Juliana, só mais uma dica, hein? Só mais uma dica. Depois que julgado o IDPJ, vai ter o agravo de petição e o processo vai para o tribunal. O que você faz com o arresto que foi deferido aí? O que você faz com o arresto que foi deferido aí? Converta em penhora antes. Não, mas tudo bem. Mas e se não achou ainda? Ele mandou arrestar, mas não achou bem ainda. E já entrou, né? Porque ele foi citado, já julgou agravo de petição. Então aí fica a dica minha, para complementar da Juliana.
Você extraia, olha que interessante, hein, gente? Extraia uma carta de sentença e execução provisória. Junta tudo lá no meio e continua fazendo a execução. Enquanto o processo está na grava de instrumento. Aqui, graças a Deus, 100% do nosso processo tem execução de carta de sentença provisória. Outras definitivas, mista, mas a gente trabalha com tudo. Delícia aqui, legal. Ó. Plim, plim, plim. Ó, alguém falou aqui, ó, Juliana, você faz a live com advogado de reclamada para fazer para poder fazer contraponto, que você só tá ajudando os reclamantes, aí não dá. Né? É lógico, vou defender o meu Brincadeira. Foi tão gostoso esse bate-papo. Bom, já foi, né? Passou rápido, foi bom mesmo, hein? Foi muito bom, né, Juliana? Sim, né? Dá vontade de não parar. Aliás, a gente sempre conversa um pouco de execução aqui no escritório. Todo mundo da minha equipe faz. Doutor, fala um pouquinho do seu curso. A minha equipe inteira fez todos os seus cursos, fez de blindagem, fez de reforma, fez de execução. Eu faço dois, tem dois que eu sempre deixo já que estão prontos, que um é de ferramentas para execução, né? Então, mostro todas as ferramentas, os convênios que a gente trabalha, mostrando como eles funcionam, onde você tem que ficar esperto, o que tem de informação importante. E o outro que é o de desmascarar a blindagem patrimonial, que vai ser amanhã e depois de amanhã, né, no cetrab.com.br, quem quiser, tiver interesse para ver lá. E lá esse eu ensino, fazer o concatenamento lógico, olhar os convênios e como descobrir o patrimônio que está blindado para que a execução consiga prosseguir nos bons termos, vamos dizer assim. Então, quem quiser tem interesse, tá bom? Delícia! Professora, eu tô tão grata. Muito obrigada por ter participado. Eu tava muito nervosa, mas você me deixou muito à vontade. Foi de boa, né? Eu gosto de fazer assim, bem leve as aulas e tal. Suando, eu ainda tô muito nervosa. Mas assim, eu gostei muito, eu fiquei muito à vontade. O doutor foi muito bacana comigo, eu só tenho a agradecer. Foi muito bacana ter conversado sobre esse assunto contigo, que é o juiz mais fera do tribunal. Imagina. Nossa, senso de responsabilidade, uma pessoa bacana, uma didática maravilhosa. O escritório inteiro é apaixonado pela sua didática. Eu tô muito feliz beleza, de estar querida. aqui comigo hoje. Obrigado, foi um prazer imenso. Quando você puder chamar, a gente combina outras aí. É só questão de botar na agenda, tá bom? Vamos dar um beijo aí pra galera que tá aí, todo mundo que entrou. Vai ficar salva? Se a Juliana salvar, fica. Pode salvar, Juliana. A Bia tá aí. No final, quando eu terminar, ele pergunta se você vai guardar nos GVT, você põe que sim. É só isso. Ok. Tá? Obrigado aí pela presença, o César, Rodrigo, PBA de novo, a Camila, Tati. Valeu, Tati. Gabriela. Quem tá mais aí? O Lucas, a Liz também ainda ficou aí até agora, né? Mas valeu. Né? Osvaldo, vai falando quem mais é. A Rosana também passou aí. A Paty, Bernardino. Adriana, Rosana. Estância, que participou bastante. Eu não sei quem é. É verdade, eu parei para perguntar aqui, né? É uma pessoa valeu. crítica. É verdade, a PJ perguntando, imagina. Obrigado aí, Bárbara, todo mundo que apareceu, a Camila. Grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, foi um prazer em mim estar com vocês. Obrigado pela audiência, que foi fera aqui hoje. Foi fera, tá bom, Juliana? Muito na hora que terminar aí, Juliana, você dá um print da tela que vai ter o número de pessoas que participaram, que passaram pela nossa live. Na hora que encerrar. Na hora que encerrar vai aparecer quantas pessoas participaram, você já põe. Então tá Obrigado aí, galera, pela presença. Um grande abraço a todos. Um grande beijo, abraço, aperto de mão. Trabalhistas, coragem, continuem coragem. Grande abraço para todos. Obrigada por tudo, viu? E a gente se encontra no próximo curso, que eu com certeza Falou, então. Falou, até mais. Noite. Tchau. Muito obrigada. Boa noite, tchau. Um grande beijo a todos. Tchau. Tchau. Como é que eu encerro? Me conta. Vou pedir ajuda dos universitários, porque eu não sei encerrar. Jéssica, só dá para sair, é só dá para sair. É só para dar para sair. Volta para trás que encerra aí. Oi? Tá passando ainda.